apesar de toda essa caminhada histórica e de muitas conquistas absolutamente necessárias, e nós também somos devedores e devedoras desse grupo de mulheres, não é, que tomaram a frente e fizeram as lutas necessárias para que a gente pudesse ocupar hoje o lugar que nós estamos ocupando, não é? Ainda assim, nós estamos ainda convivendo com um conjunto forte de violência contra as mulheres. E isso se dá no âmbito da vida privada, mas também na ação coletiva. Então, veja, no âmbito da vida privada, nós estamos lidando com o que especificamente? Com assédio, com violência doméstica, estupro, feminicídio, violência obstétrica. Além dessa violência no âmbito da vida privada, nós também, no contexto geral, né, mundial, também estamos lidando com violências coletivas. O que significa isso? Por exemplo, políticas estatais de mutilação genital, né, feminina, que ainda é praticada em alguns países. Isso é uma ação coletiva e estatal. E isso é muito grave. Nós estamos ainda convivendo com ações de organizações criminosas, por exemplo, com relação à rede de tráfico de mulheres para a prostituição forçada. Então, isso também é uma ação coletiva criminosa. Então, veja, quando eu estou colocando esse contexto para vocês para chegar no nosso ponto, que é a questão emocional. Porque nós precisamos, ao falar da questão emocional, não falar de uma forma alienante nem alienada. A gente precisa falar da questão do lugar emocional dessas mulheres, mas dessas mulheres concretas, dessas mulheres que vivem, das mulheres que são encarnadas e não de um ideal de mulher, dessas mulheres que sofrem discriminação, que sofrem assédio, que sofrem estupro, e dessas mulheres que sofrem violências coletivas e que ainda assim, convivendo com tudo isso, buscam o seu lugar, não é? Buscam construir uma sociedade diferente, buscam liberdade, buscam autonomia. Então veja, quando nós estamos falando do emocional da mulher na atualidade, nós estamos falando de duas dimensões que nós temos que trabalhar juntas. Elas precisam estar interrelacionadas. Quais são essas duas dimensões? Primeiro, a questão das políticas públicas. Porque, veja, nós não podemos falar de um emocional regulado ou de um emocional equilibrado se nós não temos, por exemplo, segurança, se nós não temos saúde ou educação. Como é que nós vamos falar em ter espaços iguais e competitivos na mesma medida que os homens, por exemplo, se nós não temos os mesmos acessos à profissionalização? Como é que nós vamos falar de um emocional equilibrado de uma mulher se nós não temos uma política de segurança eficaz? Porque a segurança tem a ver com o nosso emocional. Quantas vezes nós saímos na rua com medo? Com medo não apenas de ser assaltado, mas com medo de passar numa rua simplesmente por ser mulher. Não é isso? Então, isso faz parte do universo das mulheres. Então, a primeira questão que eu quero colocar para vocês é essa. Falar da questão do emocional da mulher na atualidade é também falar de um conjunto de políticas públicas que atenda esta mulher. Este é o primeiro elemento.